Olá e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme! O melhor, o maior e inigualável podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, como sempre, Rafael Coelho. E hoje comigo, completando o trio ternura original, eu acho, que fazia tempo que não acontecia, estão Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais roxa do mundo. Roxa? Ou mais fantasmagórica. Ou mais caminhante do mundo, ou andarilha, ou... Eu tento escolher os meus adjetivos para não queimar pauta, sabe? Porque digamos que a gente vai fazer um episódio sobre Gasparzinho. Aí eu ainda tenho essa carta na manga, entendeu? Então, ou sobre Caça-Fantasmas. Dois filmes que eu acho que eu posso garantir que a gente não vai... Não sei. Não tenho esse poder. Os gestores podem decidir o que a gente tem que fazer. E aí, como é que vocês estão hoje? Eu tô bem. Estou vermelho hoje. Está avermelhado. O Leonardo tá forte hoje. Hoje é o destaque do podcast. Eu tive um mistério de assassinato acontecendo na minha casa ontem. Meu Deus. Como assim, cara? Eu entrei no meu banheiro, onde coisas estranhas geralmente acontecem, e tinha, não sei se vocês conhecem aquele bichinho verdinho, pequenininho, chamado Fed. Sim. Ele tava morto, de barriga pra cima, assim, puf. E eu, cacete, quem é que matou um Fed? Não fui eu, porque, enfim, eu morro de medo do cheiro que ele solta quando morre. Medo do cheiro. É verdade. O bicho em si não é inofensivo. Mas tava ali aquele corpo, meu cachorro olhou pra mim, não fui eu, beleza. Dá um tempo, eu volto no banheiro, e o que eu encontro lá? Fed vivo. Absolutamente nada. Ele sumiu. Ele sumiu! Como? Não sei. E ninguém foi no banheiro nesse meio tempo. Não que eu saiba. Eu tava trancado no meu quarto, e o Yoda e a Lolo, que são os dois cachorros que andam grudados comigo durante o dia, estavam trancados no quarto comigo. Ué? Então não sobram muitos suspeitos. Será que alguém limpou o Fed do banheiro? Não, minha teoria é outra. Minha teoria é que o Rafael está enxergando Feds, assim como o fantasma enxerga o pai dele. Não, uma observação, ele enxerga Feds mortos, né? Se o Fed me der um conselho sobre a vida ou reclamar de uma escolha minha, eu vou ficar muito surpreso. Bom, a gente poderia dizer que o Rafael é o fantasma, porque o fantasma também enxerga o pai dele como, né? Sim. Que não está mais aí um fantasma. Então o Rafael está enxergando fantasmas de Feds. Me pegaram, eu sou o 45º fantasma. I see Feds. Bom, vamos pro motivo que a gente tá aqui hoje. Vamos. Vou avisar agora, a gente vai fazer spoilers do filme inteiro. Se você se importa com a história de um fantasma, vai ver o filme ou ler a respeito, depois volta aqui. Eu não entendi esse deboche aí, se tu se importa com a história do fantasma. Cara, nem os cineastas se importam muito com a história do fantasma, mas vamos entrar nesse... Vamos entrar nisso. Nessa seara em seguida. Esse filme é o terceiro capítulo, por assim dizer, da nossa sessão Março de Matinê, idealizada por Leonardo Wittmann. Leonardo, o que você tem a dizer sobre este capítulo específico do Março de Matinê? Era um dos capítulos mais assim, que eu tava mais ansioso pra fazer, porque é um filme que eu tenho uma ligação muito forte afetiva com esse filme. Eu nunca entendi isso, assim. Mas beleza. A gente vai entrar nisso também, eu tenho uma ligação muito forte com esse filme, muito mesmo. E acho que quando eu pensei no Março Matinê, o Fantasma foi um dos primeiros filmes que eu pensei, se não o primeiro. Quer dizer, não sei se foi isso, mas pra mim ele é muito, ele engloba muito, ele é o significado do Março Matinê, assim, desses filmes mais de heróis clássicos, que estão um pouco esquecidos de certa forma, que poderiam ter mais destaque hoje em dia, na minha opinião. E é isso, assim, é isso. Eu fico muito seguido, eu penso, mas quando é que vão fazer um filme novo do Fantasma, sabe? Como é que seria isso? É tu pensando isso e o Todd McFarlane pensando sobre Spawn, sabe? As duas únicas pessoas do planeta que pensam isso. Então eu vou fazer um filme do Fantasma. Antes de mais nada, vamos falar... eu tenho uma grande sinopse sobre esse filme, é grande mesmo.
Esse filme, curiosamente, é dirigido pelo Simon Winner, que também dirigiu... Windsor, isso, desculpa. Tudo bem. Dirigiu Free Willy, Crocodilo Dundee em Los Angeles, de 2001. É um filme horroroso, muito depois da febre do Crocodilo Dundee. Eu não vi esse é muito É depois. sobre tráfico de arte, é um filme bizarro. Acho que assim, é ruim, mas vale uma assistida. Ele é também diretor do clássico Daryl, D-A-R-Y-L, que é sobre uma criança que também é uma inteligência artificial, enfim. Durante, acho que começo da década de 90 era um filme meio hitzinho em locadoras, assim, tava sempre na sessão dos mais locados. E ele também dirigiu outro clássico, esse é um filme que eu adoro, que é Harley Davidson e Marlboro Man. Nossa! Que nós temos que fazer um episódio eventualmente. Eu fui lembrado desse filme hoje e tô... Eu me lembro de ser incrível esse filme. Sim. Com Mickey Rourke e o Don Johnson? Isso. Se eu não me engano é isso. Filme... É bizarro. Eu não vejo ele desde a época, então não me responsabilizo se for uma porcaria hoje em dia. Talvez seja, mas né, não sabemos. E Leonardo, tem o Giancarlo Esposito. Sério? No Marlboro Man? Sim. Imagina Giancarlo Esposito década de 90, eu preciso ver isso. Sim. Nós precisamos saciar essa curiosidade. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre Harley Davidson e Marlboro Man. Vamos falar sobre fantasmas, eu não sei falar. Falar sobre fantasma, o qual a história é: um jovem é testemunha do assassinato de seu pai pelo cruel pirata Kabai Seng, líder da Irmandade Seng, que atacou o barco onde estavam. A criança pula do barco e vai parar em Bengala, numa ilha. Acolhido pelos locais, ele acaba recebendo o Anel da Caveira e se transforma em... Quem se transforma? O fantasma! O espírito que anda. Em 1938, Kit Walker, que é o Billy Zane de Titanic, entre outros, o 21º fantasma, persegue uma organização criminosa liderada por Xander Drax, que é o fabuloso Treat Williams do filme do Octopus Gigante lá, que eu adoro, que roubam uma caveira de uma caverna em Bengala, no que se transforma numa perseguição indo até Nova York, enquanto os terroristas tentam juntar 3 caveiras que contêm um poder inimaginável, até mesmo para os cineastas do filme que não sabem retratar os poderes da caveira. Após fugas em dutos de lavanderia, perseguições aéreas, muito quebra-pau e confusões, eles vão parar no vórtice diabólico, onde fica o esconderijo de Kabai Seng, que ainda está vivo. Não, é um descendente. Lá, Xander acaba... Mas ele tem o mesmo nome, todo mundo... Enfim. Lá, Xander acaba por conseguir as 3 caveiras, mas é frustrado pelo fantasma que possui a 4ª caveira, que ninguém tinha falado a respeito. Seu anel. Que é o seu anel. E usa seu poder para desintegrar o Xander Drax. Por fim, ele revela sua identidade nada secreta ao seu interesse romântico, que é Christy Swanson, a Buffy, original do filme Buffy, a Caçadora de Vampiros, que também é um filme genial, que prefere dar voltas ao mundo com a ex-capanga Sala, que é a Catherine Zeta-Jones, muito para o descontentamento do fantasma anterior a Kitty. Fim do filme, créditos. É, bem resumido. Bem resumido, é um belo resumo do filme. Belo resumo. E aí, Leonardo? Tu quer começar falando qual a tua relação com o fantasma, já que tu tem a mais relevante de nós? A minha vai ser deprimente, então eu vou ficar quieto. Nossa, não, tudo bem. É bom ter contrapontos. Não, então, porque eu me lembro que esse filme estreou em 96, assim. Uhum. E na época, eu li os quadrinhos do Fantasma na época, e eu gostava muito do Fantasma. Tipo, eu realmente gostava muito, assim. E, tipo, só que era uma época que, tipo, tu não... Sabe, não era como hoje, sabe? Que na internet tu sabe, daqui a 1 ano vai sair o filme do Fantasma, daqui a 2 anos vai sair o filme do Fantasma. Estão fazendo o filme do Fantasma. Tu tinha que comprar Herói Brasil Gold, ou então tu não sabia. Não, eu descobri num programa de cinema que passava, acho, no Telecine. E daí, tipo, de repente eu comecei a assistir o programa, vamos lançar o filme do Fantasma, daí tinha imagens. E eu fiquei, meu Deus, o filme do Fantasma vai sair. Então daí eu fiquei muito empolgado. E daí eu me lembro que eu fiquei muito feliz com essa notícia. E acho que eu fui ver o Fantasma no cinema, com a minha mãe e com o meu irmão, se não me engano. E... Tu tinha que 6 anos na época.
Não, 96 eu tinha 10, 9. 9, Não te entrega, não te entrega, nove não pra te 10. entrega. E agora, cara, eu preciso fazer uma observação, porque se o Wagner tivesse nessa gravação, ele ia ter o argumento definitivo pra te chamar de vinho e queijo, porque era Leonardo assistia a Telecine com 9 anos de idade. Não, mas o Telecine naquela época só era um canal. Não tinha verdade. toda essa coisa de Telecine Action, Telecine Cult, era só um Telecine. Mas eu Bons assistia, tempos. assistia seguido. Bons tempos. E daí, sei lá, eu lembro de ficar muito empolgado com a notícia ali. Eu me lembro também que acho que foi no final de... Sei lá, final de... Bom, o filme é de 96, né? Mas eu me lembro que, sei lá, que eu tinha feito uma prova de recuperação no colégio. Ih, E daí eu e um colega meu, a gente tava conversando depois da prova. Eu pô, falei, vamos estudar na... tu foi ver o filme do Fantasma? Eu fui ver o filme do Fantasma, tem que assistir o filme do Fantasma. Eu lembro muito bem dessa cena, assim, de tipo, eu tava muito empolgado com o filme. E é isso, assim, tipo, é um filme que me marcou muito quando eu assisti. E, assim, a penúltima vez que eu assisti ele, acho que faz uns 2 anos, assim, que ele, por acaso, estava passando de noite no Telecine. E daí tu viu partes? E eu pensei, vou ver. Não, daí eu assisti do começo ao fim e eu me empolguei muito, eu gostei muito. E agora, reassistindo ele de novo, pro nosso podcast, eu vou dizer que foi uma pequena lágrima que correu dos meus olhos, um pouco de decepção, assim, de tipo... Chocante? Eu acho que o intervalo entre 2021, acho que... E agora foi um intervalo muito pequeno para assistir o filme 2 vezes. Acho que eu deveria ter esperado mais tempo, assim. Então foi um pouco... Eu fiquei um pouco decepcionado, assim, com o que eu assisti. Um pouco. Mas o meu afeto continua pelo Fantasma, que está aqui conosco também. Meu boneco de Fantasma, que eu tenho há muito tempo. Que a minha avó comprou pra mim. E... Não, é isso. Essa é a minha ligação com o filme. Uma última história, eu me lembro que em 2013... Era um dia de noite, eu e o Rafael estávamos É verdade. na antiga locadora e o Vídeo Levou, onde eles tinham vários pôsteres de filmes, e um dos pôsteres que eles tinham lá emoldurado, era um pôster menorzinho assim, era um pôster do Fantasma, do filme. E eu quase comprei, o Rafael tentou me convencer a comprar, e eu pensei, não tenho onde colocar, não vou comprar. Daí até hoje eu me arrependo de não ter comprado. Imagina, ia estar no lugar do Paris, Texas ali, um filme melhor. Não, ia até numa outra parede, mas é um pôster muito legal, porque é o Fantasma sentado no trono dele. Ah, sim, eu sei isso. Esse pôster é muito bonito. Tem uma luz entrando na caverna e tá escrito The Ghost Walks. É muito bonito esse pôster. É muito bonito. Mas eu ainda vou encontrar esse pôster em algum lugar. Mas tá, isso. E hoje em dia o Vídeo Levou nem existe mais, né? Faleceu o locador. Eu trabalhei lá, inclusive, mas esse é assunto pra outra. Trabalhou no Vídeo Levou? Sim? Não. Sim. Não foi na... Pensei que tivesse... Não, foi na Espaço Vídeo, desculpa. A Vídeo Levou é outra locadora. Eu confundi. Eu queria ter trabalhado na Vídeo Levou, vamos ser assim. Ah, a Vídeo Levou não existe mais? Eu acho que não, cara. Não, faz uns 2 anos. Faz 1 ou 2 anos que fechou, parece. Mas ela foi uma das últimas, ela resistiu por bastante tempo. Abraços pro Álvaro da Vídeo Levou, que é uma figura, assim, sensacional. Sim. Eu quero dizer do cinema, mas ele é adjacente ao cinema, mas faz parte também. Não, é do cinema, dos filmes. E tu, Alexandre, qual a tua relação com o Fantasma? Cara, assim, eu até uma quebra de protocolo aqui. Eu falo antes a minha relação ou eu falo as curiosidades do filme? Antes tua relação, depois a gente vai pras curiosidades. Tá, beleza. Cara, eu não tinha... Ainda estamos tentando achar o melhor momento pras curiosidades. Eu acho que daqui a pouco a gente vai botar no meio da discussão. Agora é a hora das curiosidades. Mas, não, a minha relação... Eu nunca tinha assistido inteiro esse filme, eu acho. Pelo menos não que eu lembre. Mas eu sempre via imagens dele na sessão da tarde. Até conversando antes do programa aqui, o Leonardo não lembrava que esse filme era um clássico da sessão da tarde, mas ele passava muito, né, na sessão da tarde. Não lembro. E eu lembro de o que me chamava muita atenção quando eu era criança ali, era primeiro o traje, que é diferente, assim, um traje roxo. É raro super-herói um traje roxo. É o Zé Gotinha roxo. Não tem nada a ver com o Zé Gotinha. Ou o Papa Burger misturado com o ladrão de burgers do McDonald's. Tem nada a ver. Meu Deus. O Papa Burger é roxo e o ladrão de hambúrgueres tem uma máscara. Tem uma máscara de presidiário que nem o Fantasma.
E outra coisa que me chamava um pouco a atenção é que esse cara, esse super-herói, ele, tipo, o filme se passava na floresta, na selva, assim, o que era também uma ambientação não muito usual para aquela época e, sei lá, de super-heróis, pelo menos os que chegavam em mim. Eu não era um grande conhecedor, assim. Mas nunca tinha assistido o filme inteiro, assim. Então foi a primeira vez, não tem uma relação tão próxima quanto o Leonardo, mas eu acho que tem muitas peculiaridades nesse filme que a gente pode comentar. Sim. E é isso. De início é isso. A minha relação com o Fantasma começa em 1998. Rafael Coelho e seus amigos foram numa locadora. Como de praxe, assim, no fim de semana, a gente chegava e pegava, sei lá, uns 8, 10 filmes pra ver sem parar, assim. E daí o Fantasma foi no meio da rotação, assim, e foi um filme que a gente começou a ver, acho que 1h ou 2h, algo assim, super tarde. Bah. E virou meio que uma piada corrente no meu grupo de amigos por anos, assim, que é um dos piores filmes que a gente já tinha visto. Sério? Eu nunca não sabia disso. Eu nunca quis falar, assim, abertamente pra não te ofender, né, Leonardo? Bem capaz que eu ia ficar ofendido. O Leonardo, assim, o primeiro dia que eu conheci ele, chegou, prazer, meu nome é Leonardo Wittmann e eu adoro o Fantasma, então beleza. Sim. Foi basicamente isso. Inclusive, e daí eu nunca revisitei o filme, eu sempre tinha na mente, esse filme é horroroso, não vale a pena, é uma porcaria, Billy Zane, é lixo, a vida segue. Nossa. Daí, anos e anos depois, eu conheci o Leonardo, não tantos anos depois, assim, mas eu conheci o Leonardo alguns anos depois. E num dia, assim, de conversas, ele... porque o Fantasma é isso e aquilo, e meio que me explicando, tentando me convencer por que o filme funcionava e tal. A gente... Eu não sei se naquele dia ou se naquela semana a gente acabou revendo o Fantasma. A gente reviu, A gente reviu, eu lembro disso. E daí foi, assim, o momento que eu mais cheguei perto de gostar desse filme, que eu, assim, eu meio que entendi a visão do Leonardo um pouco. E daí corta para 2023, eu vendo o filme da minha TV e tal, hoje. E, cara, a única coisa que eu vou falar é a seguinte. Sabe quando vaza aquelas fotos de set, que tu olha a roupa dos personagens sem iluminação, sem nada, e fica, uau, vai ser uma porcaria o filme. Daí sai o filme, as roupas estão tudo bonita e bem iluminada e estilosa e tal. O Fantasma é como se o filme fosse as fotos do set, assim, é muito estranho. Não, eu discordo. Eu concordo que, sei lá, falando do uniforme dele, essa coisa de ter caveiras desenhadas no uniforme, umas coisas... É um pouco over ali, mas é década de 90, né? A gente... eu acho meio over, acho que poderia ser, tipo, liso, como é o personagem original, né? Que é um uniforme roxo, sem caveira e tal. Mas, pra mim, é um estilo que ele não é ofensivo, assim, sabe? Pra mim, ele até meio que passa batido em alguns momentos, assim. Não, ofensivo não é, mas eu vou desenvolver em seguida. Antes, a profecia do Alexandre está se concretizando, a gente tá fazendo curiosidades no meio do programa, basicamente, já. Vai lá, Alexandre. Curiosidades com o Alexandre Rossi. IMDb, curiosidades do IMDb. Vamos lá. Então, eu vou ler exatamente como está escrito aqui. Billy Zane puxou o ferro por mais de um ano para entrar na fantasia, né, na roupa. Eu jurava que era enchimento os músculos. Não, ele é mesmo. Então, tá escrito aqui, uma roupa tipo a do Batman com músculos falsos foi feita, mas na época que eles estavam filmando, ele estava tão bombado, estava tão forte, que não precisou ser usada a roupa, o figurino com enchimentos, né, com músculos falsos. Essa aqui é muito engraçada, cara. Quando não estava filmando, Billy Zane, ele tinha o hábito de sair pra comprar sushi vestindo a roupa do Fantasma. Ok, subiu no meu conceito. Ó. E tá. Ele comia sushi, cara. Que genial. Eu fico imaginando o cara vestido de fantasma indo comprar sushi. Mexendo com rachis, assim. Tá. O filme originalmente era pra ser uma trilogia, mas como ele foi um fracasso de bilheteria, as sequências foram canceladas. Muito pra tristeza do Leonardo. Sim, imagina, tu teria... É um filme pra cada caveira, Leonardo. Na verdade, não, né? São 4 caveiras. Teria que ser. Teria um secreto quarto filme, não. Pode ser.
algumas cenas de romance. Eu botei isso aqui porque eu achei isso aqui um problema do filme. Tá? Algumas cenas de romance entre o fantasma e a Diana. Elas foram filmadas na Tailândia, mas o diretor ele resolveu excluir as cenas porque ele queria que o filme fosse mais rápido. Uhum. E eu acho que algumas cenas de desenvolvimento fazem falta. Tá. Nos anos 70, uma pré-produção de um filme de baixo orçamento do Fantasma, ela foi feita, a pré-produção, estrelando o Adam West no papel do Fantasma. Ia ser genial isso. Porém, teve problemas com os direitos do personagem e o filme foi arquivado. Não foi pra frente. Outro ator que foi considerado aí para essa versão já dos anos 90 do Fantasma foi o Dolph Lundgren, mas não chamaram. Dolph Lundgren era cogitado pra tudo, né? Sim, ele foi o Justiceiro. Que também não tem nada a ver com ele. Foi o He-Man. Esse tem um pouco mais a ver com ele. Tem. Uma coisa muito específica que eu acho que deve ter dificultado muito a produção é que o Billy Zane, ele raspou a cabeça dele toda para que o traje do fantasma na cabeça ficasse mais justo possível. Só que isso gerou a necessidade de filmar as cenas que ele estava sem o traje antes de tudo, né? E depois as cenas com o traje, e tem aquela cena no final que ele tira a máscara em cena, né? Que é misturada. Que foi, tipo, parte dela foi filmada antes e parte foi filmada depois, assim, então... mas eu tenho muita impressão... eu não sei se isso é real. Porque eu tenho muita impressão que quando ele tá como o Kit Walker, o cabelo dele é uma peruca. Parece muito peruca aquilo ali. Não, eu ia dizer que não. O cabelo dele é bonito demais pra ser uma peruca. Acho a peruca aquilo ali. Eu acho que é o cabelo dele, cara. Não sei. Nesse filme ele tá no topo. Cara, eu nunca vi o Billy Zane tão muso quanto nesse filme. A primeira cena com ele sem máscara, já ele sem camisa, com o cabelo perfeito. O cara tá assim. Escultural nesse filme. É verdade. E tem a última curiosidade aqui que, cara, me parece que... Não sei se é uma trollagem do IMDb, ou se é muito recorrente essa curiosidade, mas parece que ela tá em todos os últimos filmes que eu olho, que é Sam Raimi foi considerado para dirigir esse filme. Ele foi cogitado para dirigir todos os filmes. Drive. Sam Raimi foi cogitado para dirigir esse filme. Apesar dele não ter escrito, não ter feito porcaria nenhuma. Tá lá. Genial. Sim, qual foi o último filme que a gente também viu isso? Foi o Sombra? O Sombra também tava isso. Foi o Sombra. O Rocketeer também não tinha? Não sei. Na Rocketeer não, mas o Sombra tinha. Sombra tinha. Mas também, o Sam Raimi tava em alta na década de 90. Sim. Vindo dos Evil Dead, que viraram comédia. Darkman também. Eu não sei. Eu queria saber... Nós vamos ter que fazer um episódio pra descobrir qual foi a recepção do Darkman. Que é um filme que eu adoro, mas tenho muito... Outra coisa que eu vi agora, inclusive, aparentemente, eu não sei, eu falo isso, será? Não sei. Fala isso, será? Tá, aparentemente um dos problemas que causou o fracasso do Fantasma nos cinemas foi que o Billy Zane, na época, se assumiu gay. Sim. E isso meio que pegou mal pros fãs de heróis e coisa e tal, os fãs chiitas, eu me lembro disso. Eu me lembro que na época que o Fantasma estreou aqui no Brasil, saiu uma reportagem na Zero Hora, que até se chamava, acho que... Cara, a manchete da reportagem se chamava O Fantasma Está na Cidade. E daí, na reportagem, tinha uma coisa dizendo que o filme... Há uma coisa que o filme não teve uma recepção tão boa em Hollywood, porque na mesma época o Billy Zane se assumiu homossexual. E daí, enfim, né? Todo o preconceito em relação a isso, todos enfim, o sistema preconceituoso de Hollywood, daí o filme meio que acabou tendo uma vida menor, digamos assim, porque o Billy Zane se assumiu. Então eu me lembro que isso ficou um pouco atrelado ao filme, assim. E até eu não sei o quanto... Cara, às vezes eu fico pensando, não sei se o quanto se o Fantasma tivesse sido um sucesso, um filme de sucesso, não sei também o quanto talvez a carreira do Billy Zane não tivesse sido um pouco diferente. Assim. Pois é, porque isso também afetou a carreira dele. Ele era um cara que estava em ascensão
Pois é. E meio Exato. que, assim, fez o Titanic e sumiu. Acho que ele fez sequências da Múmia, eventualmente. Ah, é Ele, verdade. acho do Escorpião Rei ele fez. Escorpião Rei, né? Alguma coisa assim. Mas eu me lembro que isso tava atrelado ao filme, assim. É triste, porque eu acho que, assim... Sim. Também 96 era talvez o auge do pânico gay em Hollywood, que tu não podia falar praticamente, as pessoas não podiam se assumir ou falar a respeito que, não, tem que afastar tudo e tratar com... Aham. uma coisa horrível, enfim. Isso sempre teve em Hollywood, na real. Né? Sempre teve, ainda tem de Sempre certa teve. forma. Ainda É só que os estúdios agora dizem, não, a gente gosta disso, porque eles sabem que alguma coisa vende, né? Então... Sim, também tem muito isso. Mas as mentalidades das pessoas não mudaram tanto, assim. Que é triste, enfim. Mas essa é outra seara já. Mas só que eu tava, assim, olhando curiosidades enquanto o Alexandre falava. Não que as curiosidades do Alexandre não fossem interessantes. Mas eu tava olhando ali também e vi e fiquei, uau, não fazia ideia. Sim. E aí isso me faz querer defender o fantasma mais, sabe? Mas assim, agora entrando na discussão do filme mesmo. Sim. Eu vou contextualizar, tá? Quando eu falo que esse filme parece fotos de set, não é que eu acho a roupa ruim, eu acho a roupa muito legal, o design funciona e tal. Tem as caveiras, é over, mas ok, década de 90 eu aceito. O meu problema é, cara, como esse filme não tem cuidados. Tipo, tu tem... O personagem do fantasma, ele é um personagem que se beneficia de quê? De mistério, de sombras, do cara... Tipo, eu lembro do quadrinho ser uma coisa super contrastada, com detalhes mais de sombra e luz e coisa e tal. Coisa que nesse filme não tem. Esse filme é tipo sol a pino o tempo inteiro. E uma cena, assim, que pra mim desmonta com o personagem, basicamente, e é uma das primeiras cenas que a gente vê ele. É no começo do filme, quando ele tá se infiltrando num barco, que ele pega e se pendura numa corda, e tu vê muito claramente que é só um cara pendurado numa corda, andando no sol claro, as pessoas não veem de alguma maneira, cara de roxo, se destacando total, assim, tu fica, cara, tem tantas maneiras de filmar um cara se infiltrando num barco, sem ser, talvez eles quisessem dar um aspecto, queremos uma comicidade mais quadrinhesca ou coisa assim, mas não funciona pra mim, cara. Eu me lembro, faz uns anos isso já deu... Porque eu li o roteiro do filme do Fantasma, até tenho aqui, que é escrito pelo Jeffrey Boam, que olhando aqui no IMDb, ele escreveu Garotos Perdidos, Indiana Jones, A Última Cruzada... O DNA do Indiana Jones tá muito forte nesse filme. Principalmente no começo lá. No começo. Máquina Mortífera 2 e 3. Tem umas coisas, né, de Indiana Jones. Mas, não, eu me lembro de ler em algum lugar que ele, o Jeffrey Boam, como roteirista, ele quis ir pra um lado um pouco mais cômico, assim, do personagem, sabe? Mas um lado, assim, mais... Só que daí eu acho que isso fere muito o filme, porque os quadrinhos do Fantasma, como o Rafael falou, não eram assim, sabe? Não era, tipo, um personagem cômico. Era um mais sombrio, assim, sei lá, o cara chamou o Fantasma, sabe? E daí eu acho que o filme, ele acaba indo pra um lado, digamos, mais pastiche, assim, de certa forma. E daí tu vê várias vezes o Billy Zane também, tipo, ele... Sabe, com os braços assim na cintura, como se fosse Super-Homem. Cara, é uma coisa que... Tipo, pra mim o Billy Zane tá bem no filme, eu não acho que seja mal. Mas eu acho que é uma coisa que depõe contra o personagem, sabe? Porque fica uma coisa meio cômica, meio debochada até. E não ajuda o personagem, sabe? Não ajuda. Tipo, é como se eles tivessem pegado a essência do personagem e transposto pro cinema e transformado essa essência em outra coisa, assim, sabe? É como, sei lá, se tivessem pegado, sei lá, o Sombra, que a gente viu há pouco tempo atrás, tivesse transformado num herói mais leve, mais cômico, sabe? E o Fantasma não é bem isso. Então eu acho que até pra mim, foi uma interpretação meio pobre, assim, do Fantasma, sabe? Pois eu diria pobre, eu diria preguiçosa, até. Eu diria preguiçosa. Porque ele é pra ser um cara misterioso que sai da selva, montado num cavalo branco com um lobo do lado dele, tipo... É pra ser uma coisa semi do mal, por assim dizer. Ou pelo menos mais sinistra. Sim. Cara, eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção já no começo do filme, sabe?
E eu não sei se é coisa da minha percepção errada, temporal, mas o Rafael falou dessa falta de cuidado do filme. E o filme começa ali, tem a cena do flashback ali, da introdução. Que também é bem preguiçosa, né? E daí tem a cena ali dos caras chegando com o gurizinho. E ali tem um letreiro que é 1939 ou 38, que mostra ali, eu não lembro exatamente agora. 38. 38. Acho que é 38, sim. E cara, eu olhei aquilo ali e eu pensei, e essa caminhonete aí, esse carro... E eu tive que voltar. Eu voltei pro letreiro pra perguntar, isso aqui tá certo? É 1938 mesmo? Uhum. E pra mim, cara, eu não sei se foi uma impressão errada. Os caras com um jeep militar super... E depois, mais pra frente, tem uns veículos, tipo umas motos da polícia, sabe? Que eu achei meio... Se isso aí é 1938 mesmo? Ou eu tô muito perdido nos veículos? Uhum. Mas eu acho que sim, Mas pode ser uma acho que eles não iam ter tido esse buraco de pesquisa. Pode ser. Eu só achei estranho, então eu acho que é uma percepção errada minha. Não, mas eu tô com o Alexandre, destoa um pouco. Tipo de caminhões que tu vê, inclusive filmes do Indiana Jones, que também se passam na década de 30, na ficção. Os veículos têm uma cara mais antiga, mais detonada do que aquele Jeep militar que eles usam no começo do filme ali. Inclusive, tem uma cena que aparece o logo da Chevrolet no caminhão, e é um logo que nem o que a gente tá acostumado hoje, entendeu? Então eu não sei se naquela época era a mesma logo e tal. Tá, mas isso é detalhe. Detalhinho. O que me chama a atenção também ali é que vocês estavam falando, né, que tem uma cena que ele tava pendurado na corda. Aliás, esse filme tem várias cenas de personagens pendurados em cordas. Sim. Esse filme adora pendurar uma pessoa de alguma coisa. Seja avião, corda... Exato. Tem a cena que ele vai pendurado no avião até a ilha. Mas bom... Sim, que a ilha misteriosa mais fácil de achar também, né? Mais rápida de chegar. Mas eu ia dizer que no começo, mais ou menos no começo ali, quando ele tá salvando o gurizinho que vai atravessar a ponte com o caminhão, e eles... Aliás, a física daquela cena é inacreditável, né? Porque o caminhão fica de cabeça para baixo na ponte. É porque tem... Como é que É que os cipós... Isso, cipós. Só que eu também não sei, não entendi como não faz o menor sentido, porém... Não faz. Só que depois ele fica preso numa corda ou num cipó, não lembro exatamente o que era. E daí ele corda pra poder se balançar. Só que, tipo, nitidamente no plano geral, tu vê que ele não vai chegar no outro lado. Daqui a pouco corta pra um raccord, né, que é um corte de movimento, e ele já tá lá. Tipo, é uns troços muito... Mas eu vou dizer que essa cena da ponte me marcou muito quando eu vi no cinema. Eu gosto muito dessa cena. Eu vou dizer que toda essa apresentação, tirando a introdução da pré-história do fantasma, toda essa parte Indiana Jones deles indo pra caverna e tem tipo eles ouvem boatos, não, o espírito que anda tá por aí, e dá um esqueleto, mata um cara. Isso é inexplicado, mas eu acho genial. Tudo pra mim aí tá funcionando, sabe? Mas aí que tá, mas isso também pra mim é um dos pecados do filme, porque tipo, tem esse esqueleto que ganha vida e mata um cara no começo, que é uma coisa sobrenatural, só que daí esses elementos sobrenaturais meio que não voltam em outros momentos do filme, sabe? Não, eles esquecem completamente. Isso aí poderia, por exemplo, estar atrelado ao poder das caveiras, mas o poder das caveiras também não é explicado, tá ligado? Tipo... E lá só tem uma caveira que teoricamente não é pra ter poder sozinha, né? Sim. Sim, mas também mas aí tipo pelo que eu entendi, as caveiras estavam meio desaparecidas. Não, mas aí tem uma aqui na selva de Bengala. E ninguém sabia. Tava perdido dentro de uma caverna, coisa. Mas sei lá. As esferas do dragão. Exato. Dragon Ball. Sim, total. Mas toda aquela piada inicial deles chegando até... Primeiro, o capanga principal, que é um ator meio conhecido, o James Remar. Tá, duas coisas. Começa o filme e os caras... Quill é o nome do capanga. Esse é Quill. E isso é o quê? É o Guardiões da Galáxia? É o quê? E daí ele fala, porque eu vou levar as coisas pro Drax. E eu... Como assim? Pior, né? Eu fiquei muito confuso.
Pior. Mas tá, não tem nada a ver, são só personagens com nomes parecidos e Não, mas muita é engraçado, coincidência. engraçado, sim. Mas toda essa parte que eles chegam numa ponte, daí o cara tá perdido com o mapa de cabeça pra baixo, e o gurizinho meio que chineleia eles dizendo que o mapa tá de cabeça pra baixo e tal. Todo esse beat pra mim tá funcionando. Daí eles chegam na ponte, tem ali um momento, vamos passar a pé devagarinho. Quem é que vai dirigir o caminhão? Daí eles põem a criança dirigindo. Tudo ali pra mim tá genial. Aham. Eu vou ter que descer. Desculpa, eu tive que interromper. Eu preciso pegar uma entrega que chegou. Beleza. Cortar isso. Desculpa. Sem problema. Daqui vai ter um corte no vídeo. Eu vou deixar até esse ponto aqui. E daí vai ter um corte, porque o Leonardo vamos falar coisas privadas, só entre nós. Vai ter um corte e de repente o Alexandre vai reaparecer. E daí o Alexandre vai reaparecer. Que nem o fantasma aqui, pulou de um lado da ponte e chegou no outro. A gente tava falando da introdução ali, que pra mim é a parte do filme que funciona. Sim, daí tem a cena da ponte, que não faz muito sentido, mas é legal. E daí o fantasma aparece e o filme dá uma descendente, assim, não concordo com isso, que ele aparece dar uma descendente, mas pra mim ali no começo já tem um contraste muito grande, porque quando os bandidos estão ali na floresta, tipo, começam a tocar tambores meio que avisando o fantasma, tem intrusos na floresta. E daí a gente tem, tipo, uns planos do fantasma mais na escuridão da caverna dele, tipo, os olhos dele. Até aí tá... Beleza, e ele falando pro capeta, né? O capeta que é o lobo dele, que é um lobo cachorro, Capeta, vamos lá. Daí, aliás, tipo, coisas, desculpa, sabe, só um parênteses muito rápido. A melhor piada do filme é quando a mulher olha pro lobo e diz: o teu cachorro é um lobo. E ele, sim, é mesmo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas ali, sabe, pra mim é um contraste já tu ter esses planos mais escuros do fantasma na caverna e dá a ideia que é um personagem mais sombrio, só que depois dali em diante é um personagem muito que não é tão sombrio assim, sabe? É como vocês falaram, é um personagem que sempre aparece no só pino, é um personagem que tá sempre ali, não é tão misterioso, né? O próprio filme às vezes fica um pouco na dúvida, assim, de como tratar o personagem. Logo depois dele aparecer na caverna e tal, ele já aparece, a próxima cena já é ele cavalgando no asfalto, assim, no meio da estrada. E ele fica, ok, o que eu tô vendo? É um cara de pijama... enfim. Cara, eu vou dizer assim, uma impressão geral, até esqueci de falar no começo ali, me pareceu muito que esse filme cara, é um super-herói fazendo coisas de super-herói, tipo, até de formas bem clichês, às vezes, e eu achei pouca preocupação com a narrativa em si, sabe? Uhum. Eu acho que até a própria narrativa tem coisas muito recorrentes, assim, tipo, um vilão que quer juntar as caveiras pra fazer não sei o quê, pra dominar o mundo, pra conquistar o poder da caveira pra fazer alguma coisa. Pois sabe? não fica claro o que ele quer, né? Ou qual o poder das caveiras também não fica claro, eles não sabem mostrar em filme. E algumas personagens também, cara. A personagem da Catherine Zeta-Jones, ela me parece assim, eu não sei, sei lá, eu fiquei pensando na função da personagem, sabe? Sim. E me parece que no final ela tem uma transição muito... Que não tá no filme, né? Do nada. Do nada ela é amiga deles. Não, é só porque a Diana Palmer fala, em um momento quando ela é sequestrada, ela fala pra Sala, que é o personagem da Catherine Zeta-Jones, por que tu é assim? Tu não se preocupa com ninguém? E daí tem um plano da Catherine Zeta-Jones, tipo... não me preocupo com ninguém, eu tenho que mudar. Daí, tipo, ela muda. Sinceramente, tem um arco meio lésbico não falado, subtextual ali, que pra mim funciona, sabe? Sim. Tipo, a Sala vira pra outra e diz, nós estamos aqui no meio de um monte de homem, nesse fim de mundo, nós mulheres precisamos nos juntar e tal. Tipo, funciona. Cara, se o filme assumisse isso e esse fosse pra esse lado, funcionaria melhor. Até o fora que ela dá no fantasma no final. Sim, isso é genial, porque ela dá um fora no fantasma e vai viajar com a Sala. Sim, uma aventureira com uma piloto de avião. Cara, enfim, casal perfeito. Perfeito. Mas eu acho que tem várias coisas no filme que
tipo, eu reassistindo agora com um pouco mais de cuidado, me incomodam, sabe? Tipo, até o próprio personagem do Quill, do James Remar, que, tipo, cara, ele é um, sinceramente, sabe? Ele é um capanguinha, assim. Mas ele é o cara armazinho que matou o qualquer. último fantasma. Daí tu descobre, não, que ele é o cara que matou o último fantasma na selva. E ele é e extremamente incompetente. E ele faz parte da Irmandade Sing, mas por que e como? Ele tem uma tatuagem de uma teia de aranha, ele faz parte dessa Irmandade... sem conhecer absolutamente ninguém, nenhum código, nem nada. Não, ele faz parte dessa Irmandade ancestral, como? Não sei. Mas ele faz parte. É o personagem que o roteirista decide pra que ele serve agora. Como e por quê, né? Por que ele faz parte também? Como é que ele chegou ali? E, aliás, essa Irmandade, o líder dessa Irmandade tá em qual outro filme, Leonardo? Ele é o Shang Tsung do Mortal Kombat de 95. Tá, só pra... E não só isso. Eu tava deixando pro Leonardo falar essa. Eu botei na sinopse e daí eu acabei tirando pra fazer o Leonardo... E não só isso, né? O James Remar fez o Raiden no Mortal Kombat 2. É verdade. Isso eu não sabia. O James Remar tá em um monte de filme. Ele tá em um monte de filme. Ou seja, a gente tem que falar sobre o Mortal Kombat 2021 em algum momento, né? A gente tem que fazer um especial Mortal Kombat. Sim, os 3 todos, filmes. Os 3 filmes, Sim. Mas o que eu ia dizer também daí, outra coisa que me incomodou bastante é que, tipo, eles... Bom, isso é mais no final do filme, mas eles vão até a ilha... A ilha desconhecida, que é um lugar muito um cenário de filme. Sim, sim. Com sim. 2 botos ou golfinhos entalados num coisinha ali. Eu espero que não sejam bichos de verdade. Porque dá pra ver que eles passam debaixo de uma pontezinha. Não tem, dois tubarões. São 2 tubarões, né? Não, eles são golfinhos. Aquela barbatana é de golfinho. Pode ser. Mas passam as barbatanas assim, e eles se entalam num canto e ficam ali durante o resto da cena. E tu fica, que diabos tá acontecendo? E também eu fico... mas daí eles chegam nessa ilha e tipo... Nossa, essa é a poderosa e misteriosa Irmandade Sing. E são meia dúzia de caras na ilha. Tipo, o que eles fazem lá? Do que eles vivem? Eles ficam lá esperando. Mas daí o Kabai Singh fala, a gente nunca teve visitas. E eles ficam bravos quando são descobertos. Cara, não fazem, tipo, uma irmandade super secreta e super malévola que são meia dúzia de cara numa ilha. Como assim, meu? Tipo, e aliás... uma irmandade que tá espalhada pelo mundo, entendeu? Você não entrou num detalhe. Um detalhe maravilhoso, que é como é que essa ilha é descoberta. Que é a caveira aponta a ilha num mapa que está lá... No Museu de História. Não, peraí, a gente tem que falar dessa cena aqui. O momento que o fantasma toma uma posição política, ele é perfeito. Que o Kit e o seu interesse romântico, que não... Eu não lembro o nome dela e... Diana Palmer, obrigado. De nada. Eu ia dizer que não importa muito, porque a personagem é uma samambaia no filme, praticamente. Nenhum desrespeito à atriz, tá? É só que a personagem é extremamente subescrita. Mas ela cumpre aquele meio que estereótipo, aquele arquétipo da donzela indefesa, né? Que o herói... Mas nem sempre, eu acho que ela... mas que tem alguma atitude... Ela tem atitude. Mas não chega a ser uma Beth do Rocketeer. Não. Então... A Beth é melhor que ela. Desculpa. Não, é melhor. É que é mais bem escrita também. Mais bem escrita, é pra isso. Mim, no filme do Fantasma, todos os personagens são subscritos. Pra deixar claro, eu tô falando de como o personagem é escrito. Sim. Não... Sim. Mas daí eles vão no museu, eles estão procurando a caveira e eu não sei como eles descobrem uma pista que a caveira tá ali no museu e papapá. Então se lembra... Cara, essa cena, pra mim, é uma das piores do filme. É uma das melhores do filme. Não, antes, quando o Kit Walker tá na redação do jornal com a Diana Palmer, o tio dela e aquele cara que dá em cima da Diana Palmer, eles comentam sobre a caveira e o cara fala, me lembra dessa caveira, porque quando eu no aniversário de 15 anos no Museu de História Natural tinha uma caveira assim. E eu, meu Deus, é sério isso, cara? Eles descobrem porque por acaso o cara que está na mesma sala que eles fala que ele fez o aniversário dele, sei lá, de 15 anos no Museu de História Natural e tinha uma caveira igual a essa. É muito... Isso é muito preguiçoso. E esse personagem, quando é apresentado, ele tá assediando a Diana e tu fica... Oi, é pra gente simpatizar com esse cara, porque eu imediatamente já não gosto dele. Sim.
E é ridículo e mal escrito. Não, Enfim. o jeito que ele fala, eu fiz meu aniversário de 15 anos. Agora eu me lembro. Era no Museu de História Natural, uma coisa assim. Mas enfim, porcarias à parte, eles chegam no museu, eles acham a caveira e o Kit tem o melhor comentário, que eles remontaram com a cultura errada, na época errada, tá tudo errado, que sim, museus fazem isso. E daí ela, precisamos de um plano, nós vamos roubar a caveira, nós vamos fazer o quê? Ele pega um negócio da coisa, quebra o vidro e já vai pegar a caveira. E daí, imediatamente, quando ele se vira, tá o Xander Drax atrás dele. Não só ele, todos os capangas. Todos também. os capangas, Sim. Maravilhoso, é a melhor cena do filme. Abaixo museus que acumulam riquezas e coisas importantes do mundo inteiro. Sim, de outros povos. E bandidos que aparecem do nada num corte. Tem minha aprovação também. É muito rápido, né? Tipo, em 1 segundo eles já cercaram todo mundo ali, já prepararam a emboscada. E era isso, pegaram a caveira. E é muito engraçado que a gente vê a cena que ele quebra o vidro. A gente vê a reação das pessoas na volta, fica todo mundo, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Corta pra ele, corta de trás, não tem mais ninguém, tá só os bandidos, é muito bom. Aliás, não tem alarme nenhum, né? Não. Nada acontece. Nada acontece. Não, acho que naquela época não tinha alarme, por isso. Acho, não sei. É claro, é verdade, pode ser. Acho, não sei. Não sei, alguma coisa de segurança teria. Mas eu acho que teria segurança do museu, né? Pelo menos. E a gente precisa falar do Treat Williams como Xander Drax. Que ele é uma das melhores coisas do filme pra mim. Tu acha? Eu acho. Não gostei. Um vilão assim que... Não que ele tenha bigode, mas é um vilão que torce bigode e é vilão mesmo e diz eu vou dominar o mundo e... Mas sabe o que eu fiquei muito me lembrando? Eu fiquei muito me lembrando do... Claro, é um contraste, né? Mas do Timothy Dalton no Rocketeer. Que também é um vilão canastrão, assim. Mas que no Rocketeer, no caso, é uma atuação melhor. Mas sim, acho que muito porque é um personagem muito melhor escrito. Tem muito mais nuances, assim. Tipo, e tem mais... é um ator que na verdade é um nazista e ele é egocêntrico. Pra mim o personagem do Xander Drax no Fantasma, ele é só um vilão, sabe? Eu quero dominar o mundo, ponto, eu sou mal, ponto. Ele é ele é o CEO de uma empresa, o cara é milionário. E daí ele ameaça os outros que ele vai comprar as empresas dos outros quando expulsam ele do restaurante. Dele quer as caveiras por algum motivo. Mas é que eu acho que, cara, na verdade, esse filme, pra mim, um dos problemas desse filme também é que, pra mim, ele tem bons atores e boas atrizes. Sim. Só que o material que foi dado pra eles é muito pobre, assim, sabe? Eu acho que sim. No caso do Treat Williams, pra mim, é um ator que eu gosto muito. Ele tá... enfim, fez um monte de coisa de grandes e baixas produções. Fez bastante TV também. Mas ele é um ator mais conhecido por ser carismático, por ser protagonista até certo ponto, assim, personagem mais, como eu vou dizer, do lado dos caras bons. E daí eles colocam ele pra ser um vilão. Não é necessariamente as melhores características dele. E nesse filme, pra mim, ele tá engraçadíssimo, até por estar deslocado no papel, assim, porque é um cara muito mais carismático que próprio Billy Zane, com todo respeito, bom ator, não tem muito carisma. Sinceramente, de protagonista, assim, ele não tem aquele magnetismo. Eu não sei, cara, eu até acho que pra mim até funcionou, assim, eu até gosto dele como protagonista, mas enfim. Pois pra mim o Billy Zane, ele ficou pra mim tão marcado com o Titanic, que eu associo a imagem dele a um vilão, ou a um antagonista, sabe? Pra mim, cara, ele tem a maior vibe Val Kilmer em Batman Eternamente. Que é o cara que não sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, mas ele quer e gosta e tá dando seu máximo, mas por algum motivo a coisa simplesmente não encaixa. Pode ser. E tu fica, cara, tem algo desconfortável nessa atuação, no sentido de que, talvez só não seja talhado pra isso, né?
Pois é. Porque assim, não o sei, visual não sei ele tem, o timing de diálogo ele tem, mas alguma coisa não encaixa, é estranho. De novo, eu acho que é o papel, sabe? O papel Pode ser. que deram, assim. É. Tipo, não, o papel não, o texto, sabe? Tipo, o jeito que foi... Como foi escrito o personagem, né? É. Ou subscrito, né? E eu vou ter que dizer, esse é um filme à frente do seu tempo. Ó, Ele em 96, ele é roteirizado e escrito basicamente como um filme da Marvel na década de 2020. opa, tá, explica isso melhor. Com piadinhas o tempo inteiro, o protagonista ironizando coisas que estão acontecendo naquele momento, É verdade. um vilão que tu não entende a motivação. Ele seria... pois é, o fantasma seria meio que um Star-Lord, assim, né? Basicamente, é. Um Peter Quill, assim, de certa forma. Mas esse negócio de tu não entender a motivação do vilão não era uma coisa tão difícil de resolver. Eu acho que Nunca muito- é. E os filmes caem muito- nessa armadilha seguido. muito da função das... Tá, tem um elemento ali das caveiras. Se tu definisse, delimitasse qual é o resultado, qual é a consequência da união daquelas caveiras, já ajudava bastante, entendeu? Pra saber o que ele ia conseguir com aquilo. Sim. E isso não é muito bem... Tipo, no momento que ele consegue... chega a ser ridículo. Ele consegue reunir as caveiras e elas começam a soltar um laserzinho verde. É isso. O poder elas das fazem o caveiras. quê? Que é contrabalançado com um laser roxo. Que é o anel do fantasma que ele sempre carregou, mas ele nunca soube que era a quarta caveira. É. E todos os outros fantasmas, coitados, carregaram aquele anel e não fizeram absolutamente nada com ele. Não. Como não Não. fizeram nada? Assim, não tô falando da mitologia do personagem. Tô falando da história do filme. Se a gente pegar estritamente o filme, a caveira serve pra contrabalançar as 3 caveiras. Ponto. Porque ele não usa em nenhum outro momento. Não. Na mitologia do fantasma, Sim. o anel serve pra marcar os vilões que ele dá soco, né? Ele faz isso no filme também, desculpa. Ele faz. Faz isso. Na real... Eu não sei se ele faz isso no filme, né? Faz. No Quill, mas o Quill tem a marca, não tem? Mas O Quill tem a marca e o... Mas é a marca dele. do pai do fantasma, né? É a Sim. marca do pai. Quem socou ele... Mas tá, isso eu entendo como... mas Também o encaixa pra fantasma do Billy Zane não faz isso em ninguém, na real. Faz. O capanga que tá com o Quill, no começo do filme não tem marca e depois aparece de novo com a marca. Se eu mas não é uma me coisa engano. muito, tipo... É sutil. Pode ser. É sutil. É muito, sabe? Não é tipo, né, digamos, fazendo um pouco a comparação com o filme do Sombra. O Sombra tem aquela coisa de agora tu trabalha pra mim. Uhum. Que a gente até questionou um pouco o quão Ético, é. Ético é isso. Mas enfim, tem pelo menos esse elemento no filme do Sombra. No Fantasma parece que esse elemento, que é uma coisa muito forte do Fantasma, dele marcar as pessoas, isso também fica de lado, assim, sabe? Fica meio... E eu tenho que comentar uma coisa também que pra mim, eu esqueci de falar também, que quando eu era criança, pelo menos no que chegava pra mim não era muito usual, é um super-herói usando 2 revólveres, sabe? Sim, também. Verdade. Eu sei que tem mais super-heróis que têm armas de fogo e tal, O Sombra. mas naquela época, tipo, eu tava acostumado com Batman, Homem-Aranha, Super-Homem e tal. Não tinha Mas eu isso. vou te dizer que eu tenho quase certeza que nos quadrinhos ele não carrega 2 pistolas. Não? Não. Quer dizer, acho que nos quadrinhos originais lá do começo, eu acho que não. Tá, eu tô olhando imagens aqui, de um fantasma mais moderno, sim, mas o clássico eu não tenho certeza se ele sempre... Não, acho que tinha. Não, ele tinha, sim, ele tinha. Tinha. Mas... Tem um herói que eu acho que é o Justiceiro, né? No Sim. Justiceiro que tem armas de fogo também. Sim. Mas daí é um personagem daí mais bélico mesmo, né? O Justiceiro. Mas... É difícil tu ver um personagem, um herói que carrega 2 armas, né? É incomum. Mas apesar de que o Batman, na sua origem, tinha uma arma, mas isso durou pouquíssimo tempo. Tinha? E foi só nos quadrinhos, né? É que ele era pra ser mais um detetive, né? Enfim, tem toda a história do Batman. Mas é realmente incomum, assim, quando heróis costumam usar colante, eles ou têm algum poder ou eles usam habilidades físicas, ponto. Sim. É muito difícil o cara ter colante e armas.
O Sombra, por exemplo, não me causa essa estranheza, porque é um cara que se veste como Um gangster. um gangster, exato. É. Daí encaixa. O Fantasma, eu concordo com o Alexandre. Toda vez que ele tira as pistolas, eu fico, oi? Por quê? O que tá fazendo? Porque tu socou 30 pessoas e agora tu tira armas. Sim, sim. O Fantasma também tem... O Sombra também tem armas, né? Ou não? Sim. Tem 2 também. Pois mas é aquilo, né? Tu enxergar o estereótipo do super-herói, aquele com a roupa de super-herói e tal, que não tem tanto no Sombra, ou pelo menos não é tão marcado assim. E tu vê o contraste que é a arma de fogo na mão desse cara, entendeu? É um pouco esquisito. Inclusive tem aquela cena mega clichê no Fantasma, que ele vai usar as armas e acaba a munição. Daí ele é salvo pela Diana, eu acho. Se eu não me engano. No final, né? Ali quando já estão na ilha. Eu acho que é mais isso. Mas aí, pesquisando também, pelo que eu entendi, o roteiro do filme foi mais baseado em... Pelo que eu olhei, assim, em algumas primeiras histórias do Fantasma. Tipo, nas primeiras histórias publicadas. Daí, não sei, eu fiquei um pouco com a impressão que daí ficou uma coisa meio... o roteirista foi lá, leu as primeiras histórias do Fantasma e tá, agora eu vou escrever o roteiro. Sim. Sabe? Não foi aquela coisa, assim, parece que mais cuidadosa, assim. Tipo, vou entender toda a mitologia pra daí escrever uma história. E, tipo... Por isso que pra mim tem várias coisas no filme que são buracos ou que não são bem explicadas, assim, sabe? Tipo, isso do Quill fazer parte da Irmandade Singh, por exemplo. Vem do nada. Eles apresentam a tatuagem relativamente cedo no filme. Beleza, mas é uma coisa muito tênue. Inclusive, quando eles chegam lá e os caras da Irmandade meio que... como assim tu faz... Vocês estão fazendo o que aqui? E mostra, eu tenho a tatuagem. Até os caras ficam confusos, sabe? Sim. Basta alguém fazer uma tatuagem e chegar num lugar que é aceito como, sei lá, estranho. Como é da Irmandade Singh, Como sendo da Irmandade Singh, estranho. E eu preciso falar, desculpa, da segunda cena de ação, meio que eu falei um pouquinho a respeito, que ele infiltra o barco, que ele entra pela corda ali, que é assim, ninguém vê, milagrosamente, o cara de roxo, em plena luz do dia, pendurado numa corda que tá no único barco que tá no coisa. Mas enfim, não é nem isso que eu queria falar. É que depois disso ele entra no barco, ele entra numa sala, peguei você! E daí tem várias mulheres se trocando e ele fica, desculpa. Daí ele pula no negócio de roupa. Ele chega no andar de baixo onde tá a Diana de refém e a sala enfim, ela. tentando pegar uma pista, alguma coisa, sei lá. E ele vira pras duas e diz, só tem mulheres nesse barco. E daí eu fico, caralho, o que eles estão fazendo, cara? Sim. Sim. Você... O Fantasma fazendo esse tipo de piadinha. Não, exatamente, sabe? Isso não é, pelo que eu me lembro dos quadrinhos do Fantasma, que eu li há muitos anos atrás, mas não tinha esse tipo de coisa, sabe? Não era assim. Não era esse herói mais engraçadão, assim, e piadista. Então, pra mim, o filme também peca um pouco nisso, assim. Que é uma coisa que eu nunca, tipo assim, que eu percebi melhor nos últimos tempos, assim. Que a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, evidentemente, eu nem me dei conta disso, nem liguei pra isso. O filme do Fantasma, eu vou gostar, é maravilhoso. Porque é o Fantasma, tu tinha 2 anos de idade na época, gente. Desculpa, Leonardo, não precisa... Claro, exato. Cara, eu vou destacar aqui uma cena também, desculpa, mudando de assunto. Vai fundo. Mas é que eu preciso falar, é porque ela é uma cena meio isolada, mas eu acho que, pra mim, pelo menos, ela foi uma cena que funcionou muito bem. Não sei, eu discuto até a função narrativa, se isso acrescenta ou não, mas é uma cena que o Xander Drax, tipo, um cara vem conversar com ele, eu não lembro, o cara que traiu ele ou ia trair, e daí ele pede pro cara olhar um negócio no microscópio. O cara da biblioteca. Como é que funciona isso? Cara, pra mim funcionou porque, cara, eu fiquei muito esperando que aquele microscópio fosse ser um instrumento de tortura, que fosse sair alguma coisa dali, que ele fosse colocar os olhos. Ou eu achei que quando ele colocasse os olhos o cara ia matar ele de alguma forma. Ou eu achei que aquele microscópio poderia ser alguma coisa... E eu achei interessante porque ele olha de novo ali, tá escrito liar, né? Tá escrito mentiroso. E a gente só ouve, né? Eu achei que a cena funcionou assim, criou uma tensão, pra mim criou uma tensão e eu fiquei imaginando como é que o cara morreu, porque não mostra, né?
Só mostra ele dando um grito, um ruído de alguma coisa, parece uma lâmina, uma coisa assim. O Xander... um grito. A única coisa que o Xander Drax fala é que você usava óculos e agora não precisa mais. Dele que abre os óculos. Ah, é verdade, cara. Então eu acho que é o próprio... O cara só fica cego. Assim. Só tem os olhos perfurados. Só, entre aspas. Eu tenho uma pergunta pra fazer então pra vocês. Se quando tu olha no microscópio tem 2 navalhas que furam teus olhos, ok? Beleza. Sim. Como é que tu olha através deles e vê o que tem embaixo? É uma boa pergunta. As navalhas não estariam no meio do caminho? Pois é. São navalhas? Ou é a própria lente que fez isso? Sei lá. Não, navalhas. Não, porque no começo ele mostra antes, né? O Xander Drax está no telefone, daí ele mexe no microscópio e saem as 2 lâminas. E são pequenininhas, assim. Só... Então... Ele tá mexendo ali, sim. Então eu não peguei essa parte. Ele tá mexendo e as lâminas saem e depois ele coloca elas de volta. Eu não vi isso. Talvez, cara, curioso que eu perdi essa parte e a cena funcionou mais pra mim porque eu perdi uma parte da cena. E funciona melhor, realmente. O que eu não sei se salva um pouco. É que tu sabendo que tem as lâminas dele, porque o cara vai olhar e não vai ver absolutamente nada. Sim. Daí ele fala que não tá vendo nada. E o Xander, não, tu tem que mexer no foco. Daí ele coloca em foco o negócio que tá lá e daí as navalhas funcionam. É verdade. A cena é muito mais elaborada do que ela precisava ser. É verdade. E faz menos sentido do que sim, também. Sim, total. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu me lembro quando eu vi essa cena na primeira vez no cinema, me marcou bastante, assim. A crueldade do vilão. Mas enfim, sim. Eu tinha 10 anos. Né? Mas infelizmente é um filme que tem seus buracos de roteiro bem gritantes, assim, pra mim. Mas aí, em contraste também, sabe, um pouco aquela cena lá que a gente falou no começo do filme, na caverna, que é o fantasma mais sombrio e tal. Depois, pra mim, isso se repete um pouco na cena do zoológico, quando tem os policiais perseguindo o fantasma. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Ele tá dentro da jaula com um tigre, assim, e o tigre meio que espanta os policiais pensam, o fantasma não vai estar aqui dentro com um tigre, né, nessa jaula. Daí depois o fantasma sai ali do fundo, nas sombras, e dá um tapinha no... os animais são amigos dele. O é maior respeito ao Billy Zane é contracenar com um tigre. Sim. Eu fiquei imaginando como é que essa cena foi feita. Né? E o bicho dá uma virada assim que eu tava... Eu morria naquela hora já. Aquela eu fiquei me perguntando também como é que eles fizeram, porque foi... É punk. Ele vai muito naturalmente até a tigresa, né? É uma... Isso. Dá um tapinha nela, assim, falar bom trabalho. E eu pensei que ele ia soltar todos os bichos do zoológico, mas ele não faz isso. Ia ser genial. Um negócio meio RRR, assim. Porque, tipo, hoje em dia isso seria feito com CGI, como é feito no RRR, né? Mas naquela época, pra fazer tão fiel como tá no filme... Não, é ali um bicho de verdade. Um bicho. Sim. Deve ser adestrado e tudo, né? Não sei. E com certeza. Né? Com certeza. Não, vamos botar uma tigresa nessa jaula e atua em ator, e ali naquela cena é o Billy Zane, né? Ele tá de roupa e tudo mais, mas não tem como... próximo o suficiente que a gente vê que é ele. É isso. É muito assustador. Aquilo lá é incrível. Mas funciona demais. Ele, pra mim, tipo, tá dentro do personagem, sabe? Ele tá fugindo dos caras, ele some nas sombras e os bichos meio que ajudam ele, e isso é uma coisa muito legal. Eu queria mais disso no filme. Sim, embora logo depois ele saia da jaula, os policiais vejam ele e começam a atirar, né? Sim. Daí pra mim perdeu um pouco... Total, sabe, se ele só tivesse saído assim, ok, beleza, sabe? Mas os policiais veem ele de novo e parece que fica meio... Fica meio anticlímax, assim, todo o mistério da cena. Essa é outra coisa, cara. Pra mim, as cenas de ação desse filme são todas muito... Como é que eu vou dizer? Elas são filmadas como se fossem grandes coisas, mas o que os personagens estão fazendo, na verdade, em contexto de filme, é nada, sabe? Tem toda uma sequência que demora horas do fantasma pedindo pra Diana descer pra pá do avião, e daí ele pula pra cima do cavalo e não sei o quê. E, cara, isso já tinha sido... Em 96, esse tipo de cena já tinha sido feita de uma maneira mais empolgante. E nesse filme eles gastam um tempão pra ele descer pro cavalo e trazer a mulher, e é tipo... É a coisa mais mundana que tu já viu, assim. É o jeito mais mundano de fazer isso, eu acho. Não sei, eu não achei tanto, assim. Nada parece rápido de uma maneira perigosa, nada parece
super difícil ou complicado, sei lá. As cenas de luta também. Tem uns momentos nessas cenas de ação e de luta, que tem 2 momentos que eu lembro bem, que são 2 socões. Que é um da Diana, que eu não lembro em quem ela dá, mas ela dá um socaço em alguém. É na sala? É na sala Elas mesmo. se socam, né? É o começo da amizade delas, cada uma dá um soco na outra. E ela dá um baita de um soco. E no começo me chocou, esqueci de falar do começo do filme. O Quill, ele tenta dar uma cotovelada na cara do gurizinho. Sim, se o gurizinho não esquiva, ele ia dar um cotovelaço na cara do guri. O gurizinho é um gênio, porque sem espaço nenhum ele consegue esquivar de uma cotovelada Sim. a queima-roupa. Eu queria ter visto mais o guri no filme, porque ele é bem... É bom ator, assim, a química dele com o fantasma funcionou pra mim. Assim. Mas o guri pra mim é muito... Estamos estabelecendo o sidekick pro segundo e terceiro filmes. Então no primeiro ele tá só no pedaço. Sim, eu também... pode ser. Mas falando das lutas meio anticlímax, a luta que eu achei mais anticlímax foi a luta final entre o fantasma e o Kabai Singh, que é muito... eles lutam um pouquinho de espada, daí o Kabai Singh, que aparentemente é um dos piores espadachins do mundo, que ele vai tentar perfurar o fantasma, ele cai ali no rio, no laguinho com os tubarões e é morto. Cara, acho que faltou um pouco de treinamento pra esse vilão. Só que assim... Ficou muito tempo sozinho na ilha, daí tipo... Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo e não assistiu o filme, todas essas cenas é tudo muito lento. Tu vê que os socos não encaixam, que é tudo... Tu vê que a espada não tá passando nem perto do cara. Tipo, é uma coreografia muito pastelão, assim. Sim. Cara, filme dos Trapalhões tem coreografias mais convincentes, eu diria. E realmente, a forma com que a luta final se resolve é meio ridículo. E aquele set que é muito fake. É muito cenário. E daí do nada começa a explodir coisa e gente voa, assim, como em filme eu ia comentar antigo. isso, cara. Quando o fantasma chega e a gente vê um plano geral de cima, num plongezão, né, de cima pra baixo, parece que o fantasma tá vendo uma peça de teatro lá embaixo. Parece que eles estão meio numas tábuas, assim. Tudo mais iluminado que o filme do Batman do Joel Schumacher. Só faltou aquela luz debaixo da água pra dar o reflexinho da água nas paredes. Esse filme, isso foi uma impressão que me fica mais assim no começo, na cena que o fantasma... Na primeira cena que ele aparece cavalgando na floresta. Ele me passa muito uma impressão de ser TV, assim. Sabe? Total. De ser tudo muito iluminado, assim. Passa muito uma impressão... foi um filme feito pra TV. E não, foi um filme feito pro cinema. Eu veria... Eu consigo ver na TV da minha mente o fantasma saindo da floresta em cima do cavalo em câmera muito lenta, apontando uma arma pra nós na tela, assim. E daí freeze frame e aparece o fantasma. E daí vem a voz, o fantasma. Uma produção Herbert Richards. Sim, se fosse uma série do final dos anos 70, assim. Sim. Não, mas ele tem uma cara de TV, né? Em vários momentos, assim. E uma outra coisa que me chamou a atenção muito negativamente, eu gosto daquele personagem do taxista, eu acho divertido, assim. Sim. E aliás, né, tem o Sombra também tem um personagem taxista, né? Sim. O Sombra e o Fantasma tem algumas coisas em comum, assim. Além disso. Mas quando o Kit Walker chega em Nova York, ele não tem dólares para pagar o taxista, daí ele oferece umas rúpias, assim, pro taxista. Daí tem um close das rúpias, cara, tu vê que é umas rúpias de brinquedo, cara. Tu vê que uns negócios, parece um negócio, eles foram numa loja de R$1,99, compraram umas rúpias e agora eu vou fazer um close dessas rúpias. Cara, um negócio muito... é um negócio constrangedor, assim, aquelas rúpias ali. Tu vê que é um negócio de brinquedo, cara. E é muito engraçado que ele dá isso pro cara, daí eles entram no prédio, tem uma reunião de 15 minutos, ele sai... E o taxista já tá com outra atitude, não sei o quê. Não, porque eu avaliei as joias. Tipo, como assim? Sim. Eu avaliei as joias 5 minutos. Sim. O cara é o mestre da avaliação. O cara do Trato Feito, aquela série lá da... Não, dizer que o Adam Sandler tava passando na calçada ali e avaliou pra ele. O Adam Sandler no Joias Raras, Sim. Joias Brutas. Olha, é em Nova York o Joias Brutas, né? Aliás, antes de dar essas joias pro cara, ele dá um dinheiro. Mas ele fala que é o dinheiro de bengala, não é isso? Sim, sim.
Que ele não, o Bengala Kit tem esquece de uma fazer o câmbio. Ele não fez o câmbio. O que também não faria sentido, né? Porque ele morou um tempão em Nova York. Isso foi estabelecido no filme, que ele morou um tempão em Nova York e depois ele voltou pra Bengala. Ele então, fez faculdade. O fantasma tem ensino superior completo. Sim, em Nova York. E um cara com ensino superior completo não lembra de fazer o câmbio. É uma vergonha. E também, cara, e isso eu acho que já se conecta também com essa história pregressa dele em Nova York, já se conecta um pouco com o romance que ele teve com a Diana Palmer, que também é muito mal estabelecido no filme. Bah, isso... É tipo, eles tiveram uma história e agora se reencontram, só que daí, tipo... E a própria... Sei lá, a própria relação da Diana Palmer com o fantasma, isso é uma coisa que eu li em algum lugar também, não é tipo que os dois... Tá, tem uma atração entre os dois, mas meio que quem diz que eles são namorados é a Sala, sabe? É meio que ela espalha uma fofoca, assim, ela é namorada do fantasma. É mais, tipo, isso é mais construído pelos outros personagens do que pelo próprio fantasma e da Ana Palmer, sabe? É muito bizarro. Assim, com todo respeito a todo mundo envolvido, eles não têm química nenhuma. E não tem química desde a atuação, em primeiro lugar, até o roteiro, que não dá nenhum motivo pra se interessarem, exceto pelo fato de que um é um homem e outro é uma mulher, eles se conheceram antes e estão se revendo. E fica... Tá, ok, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Tem mais química com a Sala do que com a Diana Palmer. Eles conseguem criar um climinha ali melhor, com certeza. Porque pelo menos a Sala tem diálogos e tem interesses próprios. Coisa que a Leonardo foi embora, me deixou falando sozinho. E tu, Alexandre, qual a tua opinião sobre o romance de O Fantasma? Não, é aquilo, cara. Eu acho que... Não fui embora. Até corrobora com a curiosidade que eu trouxe. Ele cortou cenas desse romance. Então, mas aí eu me pergunto, ele cortou porque as cenas estavam ruins ou... A justificativa que eu li ali era por causa do ritmo do filme, que ele queria que fosse uma coisa mais rápida. Mas isso o diretor falaria publicamente. Ele não chegaria a público e diria, eu tirei porque, cara, os atores não estavam funcionando ali. Porque eu tenho... Cara, a minha suspeita é isso, sabe? Porque as cenas que estão no filme, eles parecem que estão constrangidos de estar na frente um do outro. Inclusive o beijo deles é uma coisa meio... Sim, dela diz, tira tua máscara, Kit. Tipo, ela sabe que é o Kit Walker, então como? É intuição, Leonardo. Se bem que o próprio... Tipo, isso pra mim também é uma das cenas que eu menos gosto no filme. Que é aquela cena em Nova York, que os capangas do Drax pegam o Kit Walker e estão levando por uma escada. Daí ele bate nos três e entra numa sala de máquinas. Uma cena muito parecida com o Last of Us, inclusive. The Last of Us? Ele tá sendo escoltado por caras, ele bate dos caras. É verdade. Não, e que daí ele, sabe, daí ele tira a roupa e se transforma no fantasma. E daí, cara, tipo, o cuidado dele de não revelar para os outros que ele é o fantasma é zero, né? Sim. Tipo, eu entro nessa sala, vou me transformar no fantasma e ninguém vai desconfiar que eu sou o fantasma. Tipo, é um cuidado muito nada, assim, sabe? É demais. Cara, desculpa, é que eu fiquei intrigado com a Ilha de Bengala. Eles dizem no filme que a Ilha de Bengala é do estado é da Índia? Não. Não fala nada, né? Não que eu me lembre. Ah, tá, porque eu tô pesquisando aqui e eu acho que é território indiano. Porque eu fiquei pensando na questão da moeda. Eu não consegui chegar a uma conclusão aqui. Mas eu acho que... que eu acho que essa ilha específica... Foi criada... Eu acho que é ficcional. É ficcional. Tá, assim, porque eu acho que existe também uma Baía de Bengala. Mas acho que é Bangala. Acho que é Bangala. Não sou muito bom em geografia. Sim. Não, eu só fiquei pensando se fazia sentido aquela questão do dinheiro, mas é só um detalhe. Só do dinheiro ser diferente. Mas acho que faz sim. Tá, mas enfim, o Rafael tinha comentado também que tem algumas questões problemáticas no filme, né? É verdade. Quando um garoto branco chega numa ilha. E os nativos dizem, ele vai ser o nosso líder.
Sim. E dão um anel mágico pra ele. Tipo, oi? Por quê? O que ele fez? Absolutamente nada. Sim, um garoto branco chegou aqui, vamos fazer uma cerimônia pra transformar ele num herói. E esse manto do herói, o capuz do herói, vai ser passado de pai pra filho. Por quê? Não sabemos. Outra coisa que eu pensei é que se o fantasma não quiser ter filhos. Não pode. Não pode. Pois é. Isso seria uma coisa interessante se abordar no filme. Sim. O fantasma não quer ter filhos e precisa escolher um herdeiro de alguma maneira. Seria legal fazer isso, inclusive, porque é bacana a mensagem de que a família não é só quem tu tem uma relação de sangue, né? Acho que isso é importante. Seria tri. Mas, cara, eu vou dizer que esse é um aspecto que eu acho legal no fantasma, assim, e como eles... bom, no filme eles exploram um pouco, mas como cada um é descendente de outro, e daí se cria aquela mística de que ele não morre, tu esfaqueia o fantasma e aparece outro e não sei o que eu acho legal, assim. Isso também, isso eu acho muito interessante, assim, essa coisa de que, na verdade, é como se fosse um super-herói sobrenatural que não morre, mas, na verdade, tem uma explicação bem terrena, assim. Eu gosto disso. Eu não quero fazer spoilers de outros filmes, mas é tipo aquela coisa de tu pensa, uma mágica tá acontecendo aqui, mas não, na verdade a gente tá matando um monte de gente. Eu não vou citar o filme que é, quem sabe. Que filme é esse? Depois a gente conversa sobre isso, né? Nossa, eu não peguei. Fica o subtexto pra quem pegar. Nossa, não peguei. Nem o que o Alexandre fez agora eu peguei. Seria bacana, inclusive, se o fantasma tivesse irmãos, e daí um irmão dele morre e ele imediatamente tem que virar o fantasma e não quer. E sair se vingando. Tem várias possibilidades. O fantasma é um personagem com um terreno amplo e o que a gente ganhou foi esse filme. Sim. Eu fui pra Ilha de Bengala e tudo que me deram foi essa camiseta roxa. Eu acho que o personagem podia ter uma mitologia muito melhor explorada no filme, sabe? Né? E falando da construção do personagem do fantasma também, vocês falaram em algum momento que ele era uma coisa mais não tão colorida, não tão iluminada. Jocosa, né? digamos assim. Tem uns pequenos momentos que dá pra ver características de anti-herói ali nele. Que, por exemplo, quando ele fala, talvez até em tom de brincadeira, ou não tanto, uma coisa mais egocêntrica, que ele fala pra Diana, eu acho, mas quem é que recusaria o fantasma? Uma coisa assim. Sim. Meio... Aquilo é muito tosco. É tosco, né? Sim. E... sei lá, eu achei meio... um pouco perdido, assim, um pouco destoante do que é a construção dele nesse filme. Sim. E eu acho que é mais pro final do filme até isso, né? Isso é no final do filme, quando eles se beijam, inclusive, eu acho. Sim, eu acho que sim. Eu achei desnecessário, e ainda mais desnecessário porque, sei lá, a construção dele não leva a isso. Né? E eu não acredito que ele chegou até esse ponto agora, sem falar que o Kit, em vários momentos, começa a falar pros outros personagens sozinho, porque ele vê uma presença do pai dele que não tá lá, na verdade. Quer dizer, ou tá lá. Ele. Tá lá pra ele. Aí eu pergunto, Leonardo, tu que é o especialista em fantasma aqui. Nossa. Os fantasmas se comunicam, é uma coisa assim, de fato, ou é uma característica só de, queremos ilustrar que ele faz parte de uma dinastia? Cara, os fantasmas se divertem. Que eu me lembro, não tinha isso nos quadrinhos. Não tinha essa coisa, não tinha. Interessante. Pelo que eu me lembro também, vendo o filme, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu acho que a minha impressão foi tipo, isso foi uma coisa feita exclusivamente para o filme, sabe? Essa coisa de, não, vamos ter o pai dele falando com ele como fantasma, como um espírito, né, no caso. Sim. Mas assim, até eu acho que eu até acho que no filme, até de certa forma, funciona. Assim, funciona. Sabe? Eu ia dizer que pra mim fica uma coisa até quase poética que um cara chamado O Fantasma seja assombrado pelos fantasmas passados. E eu achei assim, cara, isso é tão bem bolado e funciona tão bem até certo ponto no filme, que eu pensei, isso tem que ser do quadrinho. Me surpreende não ser necessariamente. Sim. Que é realmente uma boa sacada, assim.
se teria algo sobrenatural do fantasma, ser isso seria algo surpreendente e interessante. Sim. Já que a gente sabe que as mecânicas dele é que ele morre de fato e tem outro cara só que toma o lugar e a vida segue. Não, eu achei interessante essa dinâmica também de acharem que ele é imortal por isso, entendeu? E por isso ser um segredo. E das pessoas entenderem o fantasma como uma entidade ou um super-herói eterno. Só que na verdade é uma dinastia, né? Isso eu gosto disso também. Interessante. E essa figura do pai também eu achei que funcionou, assim. Achei. Essa dinâmica. Até no final ele quer dar pitaco na relação amorosa do filho também. O voice-over no fim. Por quê? Porque tem um voice-over dele no fim, né? Tem 2. No começo tem um. Mas no começo é ele também que tá narrando? Não sei. Eu acho que é. Só que, tipo, justamente a tua confusão explica o problema dos 2 voice-overs. Sim. Porque no começo ele funciona como uma narração neutra. Assim. E no final ele é o personagem opinando sobre o que aconteceu. Sim. E parece muito assim que o estúdio olhou e disse, esse romance realmente não funciona, faz alguma coisa pra salvar ele, e a solução do diretor foi, vamos gravar um voice-over fazendo piada com isso no final. E dizendo, o fantasma levou um fora, mas ela provavelmente vai voltar pra Bengala a certa altura. Tem o voice-over do pai fala assim, mas ela sabia no seu coração que ela voltaria pra Bengala. Então, tipo... sabe aquela coisa, eles estão indo embora, mas na verdade não. Ela tá indo embora, muito mas na brega. verdade não. Mas não, deixa ela ir viver com a Sala, vivendo aventuras muito mais loucas. O fantasma tem toda essa bagagem de ter que ficar no mesmo lugar e atormentado pelo passado e coisa e tal. Ninguém quer lidar com isso. Relacionamento com bagagem não dá. Tu quer alguém livre e feliz. É verdade. E assim chegamos ao momento mais esperado do podcast, que é vamos escolher as nossas cenas favoritas do fantasma. Quem quer dar o começo do bloco? Por mim, quer começar, Alexandre? Eu sei lá. Eu já citei aquela cena. Sei lá, nem sei se tem qualquer uma. Barra nenhuma. A cena que ficou na minha cabeça foi aquela do microscópio, apesar de ser uma cena totalmente deslocada. Massa. Totalmente, sei lá. E que você não entendeu completamente. Que eu não entendi completamente. E ela só funcionou porque eu não vi o comecinho da cena. Cena de vilão sendo vilão tem seu valor. Tem. Não vou negar. Sim, depois ele joga uma lança em outro cara, né? Que também achei meio ok. Daí reclama da Brucite, mas tá. Leonardo? Mim, eu gosto da cena da ponte, quando ele salva o guri. Por mais que não faça nenhum sentido fisicamente, eu gosto muito dessa cena, porque me marcou muito. Gosto da cena do zoológico, dele com o tigre, ou a tigresa. E gosto daquela cena que o fantasma pula na água pra pegar o avião que tá indo pra ilha e o taxista fala, eu amo Nova York. Que eu me lembro que essa cena, quando eu vi no cinema, a primeira vez que eu vi esse filme no cinema... Tu pensou que precisa ir pra Nova York? Não, o taxista fala, eu amo Nova York. Eu lembro que um cara na fileira atrás de mim começou a rir. Daí, não sei, acho que isso me marcou um pouco, assim. Eu amo Nova York, daí alguém atrás de mim riu, assim. Muito bom. Enfim, é que eu tenho uma conexão afetiva com esse filme. Eu me lembro muito desse filme quando eu assisti, assim, no cinema. Mas é isso, são essas as minhas cenas, assim. Pra mim, minha cena favorita é a ponte, parte A, quando eles estão pra atravessar a primeira vez e colocam o guri pra dirigir e tal. Também. Que pra mim ali o filme tá 100%, assim. Sim, é verdade. Eu posso estender, assim, se a gente for exagerar um pouquinho e dizer, uma sequência favorita, até dentro da caverna ali, com o esqueleto matando uma pessoa e tal, tudo isso aí pra mim tá legal. Uhum. A partir da aparição do fantasma é que eu tenho problemas com esse filme. O que talvez seja um problema significativo. É significativo. E qual a atuação favorita de vocês do filme? Eu vou começar, eu vou dizer que é a Catherine Zeta-Jones como Sala. Ela não tem muito o que fazer, e mesmo assim ela consegue ser extremamente memorável e uma personagem simpática, como uma personagem
do mal, que não é tão do mal assim, meio dúbio, que pra mim funciona. E ela parece estar se divertindo muito com o papel. Eu vou votar nela e no Billy Zane. Vou votar em dois. Tá, cara. Pois é, eu ia ser protocolar e votar no Billy Zane também. Mas eu acho que o vilão, como é que é o nome dele? Treat Williams. Xander Drax. Treat Pois Williams. é. O ator é Treat Williams. Eu acho que funciona. Dentro do que pode funcionar, personagem, que, como o Leonardo falou, não são muito bem escritos. Eu acho que pode ser os dois. Tá, mas menção honrosa pra uma cena que tem atuação entre o lobo e o cavalo. Que o cavalo tá parado na floresta e o lobo vai até ele e começa a sei lá, fazer barulhos, e o cavalo também começa a fazer barulhos, como se estivessem conversando. Sim. É como se o lobo falasse: vem comigo, a gente precisa salvar o fantasma. Menção rosa pra essa atuação. O fantasma tava no avião e eles saem correndo pra... realmente essa parte é a atuação do lobo com o cavalo. E menção honrosa pra piada do o teu cachorro é um lobo. Eu sei. Sim. Que é genial, é perfeito. Sim. Maravilhoso. E que filmes vocês recomendariam pra quem gostou ou não gostou de O Fantasma? Ou uma sessão dupla perfeita com o Fantasma? Tá, vamos lá. Eu vou recomendar aqui 2 filmes. Um é fazendo a brincadeira aquela do começo do Sam Raimi, que é o Darkman, que foi citado já no episódio, que é um filme, eu acho que é dessa época também, né? E eu lembro que marcou muito a minha infância. Eu ficava impressionado vendo esse filme. E faz muito tempo que eu não assisto. Eu queria muito rever. Sim. E outro Nós vamos ter que arranjar uma desculpa pra rever o Darkman. Tem que arranjar. E outro filme é um filme de 1995, que é com um ator também do Fantasma, que é o Cary Hiroyuki Tagawa, que se chama Mortal Kombat. Bom filme. Ele faz o Shang Tsung. Massa. Leonardo? A minha recomendação seria um filme do ano passado, porque eu me dei conta que o título desse filme é falado umas 2 ou 3 vezes durante o Fantasma, que é Uncharted. Eles falam Uncharted 2 ou 3 vezes durante o filme. É verdade. O que significa Uncharted? Não sei exatamente o que é. Mas acho que, tipo, não é de desconhecido, mas acho que é algo ainda não... Enfim, Uncharted. Eu tenho uma recomendação um pouquinho mais abstrata, mas eu vou dizer assim... Coringa. É um filme também que é iluminado demais, e não entende o material de origem perfeitamente, também tem piadas desnecessárias, e também tem... Na verdade, o ator que faz o vilão é o T-1000 do Exterminador do Futuro, mas mal utilizado, que é a adaptação dos videogames Double Dragon, que também tem cenários assim muito que é set de cinema, com iluminação super iluminada, com marca da Cascos, e qual é o carinha bonitinho aquele? Não vou lembrar agora, é um ator muito da época. Scott Wolf? Pode ser... Scott Wolf, esse mesmo, Então fica a dica, Double Dragon é espetacularmente ruim, e acho que complementa o Fantasma de alguma maneira. A gente vai ter que fazer um episódio de Double Dragon, é baseado no videogame. Nós vamos ter que fazer um ciclo de videogames eventualmente. E para o próximo episódio, Leonardo, qual vai ser o nosso próximo filme? Calma, a gente não tem que dar uma nota? Que notas a gente dá pro Fantasma? Eu queria me livrar dessa responsabilidade. Não, aqui a gente não faz isso. Tá, eu posso abrir, eu tenho uma nota. Vai lá. Eu tenho uma nota. 5? Eu pensei que tu dá 4. Seja generoso. Pelo respeito que eu tenho com o Leonardo. Não. Seja sincero. Dá nota. Não, mas eu já tinha pensado. Eu tinha pensado pra mim uma nota 5. Acho que tá justo. Eu antes da gente começar o Márcio Matinê, eu pensei, eu tenho certeza que eu vou dar nota 10 pro Fantasma, porque tá muito perto do meu coração e é um filme que eu gosto muito. Eu vou dar nota 10, não importa, não haja o que houver.
Haja o que houver, eu vou dar nota 10 pro Fantasma, não quero nem saber. Entretanto... Tu não vai dar nota 10 pro Fantasma? Não. Eu vou ser menos... Vou votar menos com o meu coração dessa vez, mais com a minha razão. Porque, enfim, pra mim o Rocketeer foi uma nota 10 genuína, porque eu acho um filme que funciona muito bem. O Sombra é um filme que eu acho que não funcionou tão bem, eu dei nota 7. Se eu não me engano foi 7, eu dei pro Sombra. E pra mim o Fantasma, ele tem alguns problemas parecidos com o Sombra. Os dois filmes têm algumas coisas que eu acho que não funcionam tão bem da mesma maneira. Mas o Sombra eu acho que é um filme mais autoral, assim, acho que tem mais uma marca, assim, de tipo... O Fantasma só decaindo, né? Não, mas enfim, daí o Fantasma daria um 6,5, assim. Tá? 6,5. Eu dou, assim, com convicção, uma nota 4 pra esse filme. Filme bem abaixo das expectativas. Tem seu charme. Tem charme. Então, assim, eu não vou dar uma nota super ofensiva. Mas, realmente, é difícil. Se a gente tivesse feito esse episódio 2 anos atrás, eu teria dado 10. Mas hoje eu dou 6,5. Mal a gente sabia que se a gente fizesse nos primeiros 5 episódios, o Fantasma seria um clássico moderno. É verdade. Mas como a gente fez em 2023, agora o Fantasma é só mais um filme. Não é só mais um filme. É um filme marcante. Então, Leonardo, pro próximo episódio, qual o destino nos aguarda? É verdade. No próximo episódio nos aguarda um filme que eu gosto muito, que eu me lembro é um grande filme chamado A Máscara do Zorro, de 98, com Antônio Bandeiras, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones. É verdade. Esse Março Matinê, além de ter o elo temático entre os filmes, a corrente funciona de várias maneiras. É impressionante. É verdade. E eu vou dizer que eu acho que, na minha lembrança, assim, de ter visto o Zorro, pra mim talvez seja o melhor desses filmes, desse bloco de filmes. Eu também acho. Mas eu me resguardo, talvez eu mude de opinião, não sei. Mas eu acho que sim. Mas assim, eu não sou um grande fã de Zorro e eu me lembro de gostar desse filme. Eu sempre fui um grande fã de Zorro e eu adorava esse filme. Acho que vou continuar gostando. Assim. E tu, Alexandre, o quão fã de Zorro tu é? Não, cara, não era um dos heróis que eu curtia tanto, mas eu lembro de ver esse filme e achar legal. Quando eu era menor. Não lembro de que ano é esse filme mesmo. 98. 98, Eu lembro de ter visto e ter gostado, mas vai ser bom revisitar. Faz muito tempo que eu não vejo. Acho que desde o lançamento mesmo. É assim, né? Que o Leonardo é um senhor de espírito. Eu e tu somos jovens demais pra gostar do Zorro. Essa que é a verdade. Pois é, faz tempo que não tem filme do Zorro. Teve outro depois? Teve um outro depois que é A Lenda do Zorro, que também é com Antônio Bandeiras. Eu vi, assim, algumas partes e é muito, muito ruim. É muito ruim. Bah. Não é com Anthony Hopkins também daí, né? Não. Mas é com a Catherine Zeta-Jones, é com o Antônio Bandeiras, mas é muito ruim. Bizarro. E assim chega ao fim mais um episódio do Eu Quero Ver o Filme. Você pode seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, em @Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos mandar um e-mail com dúvidas, críticas e sugestões para euqueroverofilme@gmail.com. Você pode nos encontrar onde podcasts são encontrados. Também pode nos encontrar em qualquer lugar. Debaixo de uma lata de lixo, a gente vai estar lá. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E até daqui a 2 semanas... Não, eu tô... Faz tempo que a gente não faz daqui a 2 semanas. Na próxima sexta-feira, tu sabe que é dia de nos encontrar nesse espaço. Nós vamos estar aqui com a Máscara do Zorro. E até lá, alguém quer dizer uma mensagem de despedida? Não. A gente passou um podcast inteiro falando sobre o filme que o slogan do personagem é o fantasma que anda. E o personagem principal... O espírito que anda. E o personagem principal se chama Kit Walker. E Walker significa que anda. Nossa senhora. Sim. Então tá. Então tá, é isso aí. Tchau. Tchau.